Olá, amante do terror. Lethal Company. Ele foi lançado em 9 de outubro de 2023, e é difícil que você nunca tenha ouvido falar sobre esse jogo. Se você tem pelo menos um pezinho dentro do mundo dos jogos eletrônicos, é quase certo que você já jogou ou pelo menos já viu um clipe de alguém jogando esse jogo. Mas mesmo assim, eu vou explicar sobre o que é o jogo antes de começar a entrar em detalhes sobre a lore e algumas teorias. Então, vamos lá, começando pelo início. O nome do jogo se traduz para Empresa Letal. Só isso já é bem sugestivo, né? O básico do jogo é: você é um funcionário contratado pela empresa e os jogadores controlam personagens vestidos com uma roupa de astronauta misturada com um trabalhador de obra. O objetivo lá é explorar diferentes luas, coletar coisas de valor que você encontra por elas e entregar para a empresa, para chegar na meta de lucro deles. Você até que pode fazer isso sozinho, mas a ideia do jogo é fazer isso com outros jogadores. Como o próprio jogo adverte, não é recomendado jogar sozinho. Os perigos nas luas ficam muito piores quando não se tem assistência. E falando de perigos, essas luas têm diferentes ameaças de vida para os funcionários, desde fantasmas até monstros insectoides que querem roubar as suas coisas. As luas estão longe de ser um local de trabalho saudável. Essas ameaças são chamadas de entidades, e tem alguns logs sobre elas no bestiário. E, por sinal, não tem nenhuma indicação que elas são extraterrestres, e sim que são todas de origem terráquea, mas que sofreram algum tipo de transformação estranha. Com monstros tão perigosos, é certeza que a empresa vai enviar uns caras fortemente armados, né? Na verdade não. A menos que você considere que pás e placas de pare sejam armas de destruição. Você até que tem acesso a uma arma de fogo no jogo, mas ela não é fornecida pela empresa, e sim pelo Nutcracker. A maioria das armas letais são armas brancas, e existem algumas outras também que só atordoam as entidades. Até você juntar dinheiro suficiente para comprar algo como uma pá, ou ter sorte de encontrar uma placa velha que você possa usar para bater nos outros, você vai estar enfrentando as entidades no soco. Brincadeira, você não tem essa opção. As únicas duas coisas que podem te proteger contra as entidades, caso você não tenha uma arma, são seus dois pés para correr. Mesmo com uma arma, a sua primeira alternativa provavelmente vai ser correr também dos seus inimigos. Para chegar nessas luas, você usa uma nave com piloto automático e também é nessa nave que você vai embora com as suas coisas que você coletou para vender para a empresa. Depois de vender algumas sucatas para a empresa, você também pode comprar aprimoramentos para sua nave e outras ferramentas. Lanternas, veículos, teleportadores e rádios walkie-talkie podem se provar bem úteis dentro das instalações que você vai ter que entrar. Para sobreviver a todo esse caos, os jogadores podem bolar diferentes estratégias e planos de ataque. Por exemplo, dá de deixar um jogador dentro da nave. O jogador que fica lá dentro vai ter acesso a vários recursos para ajudar os que estão dentro da instalação, consequentemente aumentando as chances de sobrevivência de todo mundo. A partir da nave, você pode finalizar as missões e iniciar novas. Você pode ir para diferentes luas, e cada uma tem as suas peculiaridades, dificuldades e riscos. Algumas das luas você tem que pagar para pousar. Essas são mais difíceis, mas o loot é muito melhor. Só não se esqueça de recolher os corpos dos seus colegas funcionários que acabarem falecendo durante o expediente, porque a empresa vai cobrar isso do seu cheque também. Tem 3 tipos de instalações que você pode encontrar nas luas: uma fábrica abandonada, uma mansão macabra e as minas que foram adicionadas recentemente. O clima é aleatório e o mapa do interior da instalação é gerado proceduralmente. Para quem não sabe o que significa, quer dizer que é gerado de forma aleatória e individual para cada missão. Na medida em que o tempo vai passando, as horas do dia progridem, e o jogo fica consideravelmente mais difícil na escuridão da noite. Bom, agora que eu já dei uma resumida sobre as mecânicas do jogo, vamos dar uma atenção para a lore dele. Já deve ter ficado claro aqui que o tema de Lethal Company é exploração espacial, com uma pegada mais futurista. Segundo o primeiro terminal que a gente acessa, o jogo se passa no ano de 2532, e aqui a humanidade está sendo uma potência espacial tem algumas centenas de anos, colonizando outros planetas e luas. A lore desse jogo pode passar desapercebida por muitos,
já que para acessar a primeira parte dela, você deve seguir as instruções de um bilhete e escrever Sigurd em um terminal. Também não ajuda o fato de que o resto dos logs estão espalhados por aí, e nada é entregue para você de bandeja. Na primeira tela do terminal, nós já temos algumas informações. Os equipamentos eletrônicos da empresa são fornecidos pela Howden Electronics, que tem um copyright vigente de 2084 até 2108. Lembrando que estamos em 2532. Eu acho que já venceu há um tempinho, né? No primeiro log do Sigurd, ele acabou de se tornar um funcionário. Ele se apresenta e apresenta a equipe que está com ele: Richard, Desmond e Jess. Um fato curioso nesse log é que a sua data é de 22 de agosto de 1968, pouco menos de um ano antes do primeiro homem pousar na lua do nosso mundo. Por essa data, já podemos estipular que a humanidade no cenário do jogo evolui muito mais rápido do que a nossa, e eles já estavam fazendo feitos espaciais no começo do século XX. No segundo log, Sigurd só comenta sobre como Richard está fedendo muito, mas no terceiro, ele cita sobre a voz estranha por trás do balcão enquanto ele vendia os itens para a empresa. Ele também fala como ele nem conseguia iluminar atrás do balcão com a lanterna dele, e que ninguém parecia ter se importado com tudo isso além dele. No quarto log, as coisas ficam mais interessantes. O walkie-talkie do Sigurd pega o sinal de alguém e diz para ele que o planeta dourado existia de verdade, mas que ele não foi destruído por um meteoro, e sim que foi engolido pela besta. O homem do outro lado do rádio não soube responder o que era besta, mas disse que o planeta estava na barriga dela sendo digerido. Segundo ele perdeu a memória depois que o planeta foi comido. Sigurd acaba não conseguindo tirar mais nenhuma informação útil dessa conversa. Também é importante ressaltar que, durante toda essa conversa, o Sigurd também ouve uns gritos estranhos no fundo do rádio. Não tem muita informação sobre esse planeta dourado além disso, mas parece que a empresa e talvez outras organizações envolvidas tentaram acobertar o que aconteceu com ele, disfarçando como um impacto contra o meteoro. No quinto log, o Sigurd diz que o salário é bom e que o contrato dura só uma temporada, mas que o emprego até agora tem sido meio estranho. No sexto log, já em 4 de setembro de 1968, Sigurd reclama mais um pouco e diz que os preços estão em alta. Então, eles estão indo vender as sucatas para a empresa. Ele também cita um som bizarro que ouviu enquanto estava lá. Ele descreve o som como postos vermelhos chorando, todos agitados e varridos pelo concreto. No sétimo log, o Sigurd descreve a morte do Richard, que teve o pescoço quebrado por um tipo de entidade chamado Bracken. Eles abandonaram o corpo de Rich para trás e Sigurd bate na tecla de como trocar uma tesoura, uma caixa de selos e um amontoado de fios pela vida de Richard não valeu a pena. O que a empresa quer com isso de qualquer jeito? No oitavo log, Sigurd ouve de novo aqueles gritos que ele comentou no quarto e no sexto log. Ele descobre que com o walkie-talkie, você sempre vai conseguir ouvir os gritos se estiver na parede do prédio da empresa, e mostra isso para o resto da equipe. Nada de interessante é adicionado no nono log, além de que Desmond tá tentando descobrir para onde a ligação com a empresa vai e de onde as vozes deles vêm. E no décimo log, ele consegue essa resposta. A voz do representante da empresa que conversa com eles, na verdade, não tá vindo do prédio da empresa. Eles estão do outro lado do sistema solar, como se estivessem se escondendo de algo. Sigurd teoriza que o prédio da empresa é só uma fachada, e do outro lado do balcão e das paredes há na verdade um monstro que se alimenta das coisas que eles vendem para a empresa, e que isso tudo é só para acalmá-lo. Até esse ponto aqui, os logs chamavam a voz robótica da empresa que fala com eles de voz falsa várias vezes, mas é no 11º log que eles começam a teorizar que a voz pode não só ser uma voz robótica por causa do rádio, mas que ela realmente pode ser falsa de verdade, se é que isso faz algum sentido. Sigurd também estava tendo pesadelos estranhos até agora, mas aqui eles parecem piorar. Ele também parece estar perdendo parte da sua memória e diz que não se lembra de quando entrou na nave e ter dado tchau para o seu pai. A data no 12º log é 1º de outubro de 1968. Sigurd parece ter se arrependido de vez de estar trabalhando para a empresa e que a equipe dele começou a deixar ele na nave depois de ele ter visto o Rich uns dias atrás.
A meta da empresa só está aumentando, e toda vez que eles vão até o prédio vender as sucatas, a instalação inteira treme, como se tivesse uma fornalha barulhenta dentro dela. O Desmond é o protagonista do 13º log, em 15 de outubro de 1968, 14 dias depois do último log do Sigurd. Ele encriptou todos os logs do Sigurd para evitar que eles fossem limpos caso fossem encontrados, e diz a verdade sobre o emprego. Como Sigurd havia teorizado, tudo isso é uma fachada. O emprego é feito para ser entendido como uma transação, uma venda, mas na verdade é para manter um terror bem alimentado. Quanto tempo até esse monstro se tornar insaciável? Ninguém sabe. Algumas mecânicas do jogo são explicadas com esse fato. É por isso que os funcionários precisam colocar em jogo a vida deles por uma caixinha de selos. Os itens são tão valiosos porque servem para alimentar um monstro. A variação da meta de lucro da empresa, na verdade, é o indicador de fome e agitação de um terror insaciável. Recuperar os corpos dos seus colegas que acabam indo em óbito pode ter um significado ainda mais bizarro. Que os corpos vão ser alimentos para o monstro, isso já ficou meio óbvio, né? Mas caso você não recupere os corpos, a empresa desconta de você, como se você tivesse perdido algo de valor. E se na verdade o contrato para a empresa seja uma viagem só de ida? E se os funcionários sempre fizeram parte do cardápio do monstro? E é por isso que você precisa correr atrás do prejuízo quando não alimenta o monstro com o seu amigo Bob. As datas dão a entender que isso está acontecendo há muito tempo, quase 500 anos. Existem várias teorias pela internet, mas não tem nenhuma resposta oficial do jogo além das informações que eu já falei aqui. Mas eu vou deixar mais uma aqui. No mundo lá fora, ninguém sabe as reais intenções da empresa. Assim como Sigurd disse, ele entrou lá pensando que seria um contrato de uma temporada só, e que a justificativa de tanta rotatividade desse emprego era só os perigos do mesmo, nada demais. Tem que ter alguma jogada de marketing acontecendo lá fora para mascarar que ninguém volta desse emprego. Talvez a empresa não seja exatamente má, embora também não sabemos exatamente como essa tal besta surgiu. Vamos assumir que a empresa não teve nada a ver com a criação desse monstro insaciável. Pode ser que a empresa seja uma última linha de defesa contra esse monstro. A empresa não pode falar sobre a existência dele, já que isso causaria caos total. Além de que ninguém iria voluntariamente trabalhar para eles se fosse o caso. Com a fachada de que os funcionários precisam coletar sucata, eles pegam voluntários desempregados para alimentar o monstro. Agora, o que será que é a besta? Pelos logs do Sigurd, dá a entender que ela está contida dentro do prédio da empresa, mas ela não é descrita em nenhum momento ou sequer aparece diretamente no jogo. Além da besta, também tem o Planeta Dourado e aquela perda de memória que também afetou o Sigurd. Se o Planeta Dourado foi devorado pela besta, eu vejo 3 teorias que podem sair disso. Primeira, a criatura não está contida no prédio da empresa. Segunda, o Planeta Dourado é a lua onde está o prédio da empresa. Ou terceira, a criatura é como um buraco negro que atomiza tudo aquilo que engole e transforma planetas inteiros em bolinhas de golfe. Vamos seguir com a teoria 3. Depois da besta se alimentar do Planeta Dourado, ela pode ter ficado letárgica e a empresa pode ter conseguido conter ela de alguma forma dentro daquele prédio ou no interior da própria lua. Só que, assim como um buraco negro, nada que passa do horizonte de eventos consegue escapar. No momento em que você cruza uma certa linha, você começa a ser lentamente consumido pela besta. Sua vida, sua identidade, suas memórias e, no final, o seu corpo. Sem contar os monstros que os funcionários enfrentam. Talvez a transformação deles de coisas mundanas para entidades também pode ter algo a ver com a influência da besta. E isso tudo pode ser exatamente o que a empresa está tentando evitar. Ao alimentar a besta com sucata, ela evita que ela coma um planeta inteiro e se expanda ainda mais. Ao fazer com que a besta coma só o necessário, ela evita que o horizonte de eventos se expanda e consuma o sistema solar inteiro. E, bem, não dá pra negar que o plano tá funcionando. Se o primeiro log é lá de 1968 e o jogo se passa em 2532, eles estão há pelo menos 564 anos mantendo a besta contida. E ainda tem evidências que eles estão fazendo isso ainda há mais tempo. Quantos funcionários será que já foram oferecidos como sacrifício para a besta, em prol de um bem maior da humanidade?
Não temos como saber exatamente o que é a besta, a origem dela, e se a empresa tem algo a ver com ela. Afinal, o que eram aqueles gritos que o Sigurd e a sua equipe ouviram? O que será que acontece com os funcionários? E o que aconteceu com o planeta que ela devorou? Talvez seja melhor que algumas perguntas fiquem sem respostas.